justiça de Deus tarda, mas não falha. Você já ouviu isso? Talvez você já tenha dito isso para alguém, tentando acreditar enquanto por dentro uma parte sua gritava outra coisa. Hoje eu quero te fazer uma pergunta mais desconfortável do que essa frase. E se a justiça de Deus, quando ela chegar, não vier do jeito que você imagina? E se ela não vier como punição para quem te machucou e vier como uma coisa completamente diferente? Você sabe exatamente qual é a situação, irmão. Fez sua parte inteira, sabe? Você orou, esperou, agiu certo o tempo todo. Mesmo assim, a injustiça continua exatamente lá onde estava. A pessoa que te machucou sabe exatamente o que fez. E mesmo assim, seguiu em frente, seguiu com a vida, construiu a vida dela. A situação não teve o mesmo privilégio, sabe? E ali, bem baixinho, mora uma pergunta que você nunca diria em voz alta para outras pessoas. Será que dessa vez Deus vai deixar barato? Será que Deus não vai fazer nada? A Bíblia, irmão, tem uma história sobre isso exatamente dessa forma, sabe? Não é a história de alguém que recebeu uma explicação rápida. É a história de alguém que esperou mais de 20 anos sem nenhuma explicação, sem nenhuma resposta. E no fim, entendeu a injustiça de um jeito que talvez ninguém tenha contado. Gênesis capítulo de número 37. José tinha 17 anos quando os próprios irmãos o venderam como escravo. Não foi um estranho, irmão. Não foi um crime, sabe, vindo de fora. Não. Foi na família. Tiraram a túnica que ele tinha, mergulharam ela no sangue de um animal, mentiram na cara do pai que o animal tinha matado o seu filho favorito. E tem um detalhe, irmão. Tem um detalhe que quase ninguém repara. Logo depois desse capítulo, enquanto José já estava sendo vendido, sabe, lá no Egito, a Bíblia interrompe a história dele por um capítulo inteiro para contar a vida de Judá, um dos irmãos que participou da venda dele. Judá casa, tem filhos, constrói a própria família. A narrativa literalmente para de falar de José para falar, para mostrar que a vida para os outros continuou da mesma forma. Parecia injustiça, irmão. E é exatamente isso que dói. Não é só a questão da traição, é saber que quem te machucou seguiu em frente enquanto você ficou lá parado no ponto da dor. José vira escravo na casa de um oficial egípcio, trabalha com excelência, sobe de posição e é acusado falsamente, injustamente e vai para a prisão. E na prisão ele interpreta o sonho de um homem que promete lembrar dele depois e ele esquece. Por 2 anos inteiros, irmão. Gênesis capítulo de número 40, versículo de número 20, 23, se não me falha a memória. Ele tinha 17 anos quando foi vendido. Tinha 30 anos quando finalmente se tornou governador do Egito, irmão. 13 anos só até ali. Gênesis 41, versículo de número 46. Depois vieram mais anos de fartura, mais 2 anos de fome, até que os irmãos aparecem pedindo comida, sem saber quem tinha ou quem estava na sua frente. Repare numa coisa, irmão. Em nenhum desses momentos, mais de 20 anos, alguém aparece para explicar a José por que aquilo estava acontecendo. Nenhum anjo desceu do céu, nenhuma voz veio da parte de Deus. Só o trabalho, dia após dia, feito com integridade, num lugar que ninguém estava vendo. E é exatamente aqui, irmão, que a história de José fica ainda mais impressionante. Porque quando ele finalmente sobe ao poder, a função que Deus dá a ele é administrar o grão lá do Egito, é guardar comida durante os anos de fartura para sobreviver aos anos de fome. Pense nisso, irmão. O trigo precisa ser moído, esmagado para virar farinha, para virar pão. Nenhum grão alimenta alguém de um jeito, do jeito que caiu no chão, sabe? E não é coincidência que a história de José termina exatamente dessa forma. O homem que foi esmagado pela traição, pela escravidão, pela prisão, se torna o responsável pelo grão que salva o país inteiro da fome, inclusive a própria família, e esmagou ele primeiro. Anos depois, os irmãos vão ao Egito atrás de comida, sem saber que estão diante do irmão que venderam. Quando José finalmente se revela, o texto diz lá em Gênesis 45, que ele chorou tão alto que os egípcios ouviram do lado de fora e a notícia chegou até a casa do faraó. E é no capítulo de número 50, versículo de número 20, ele diz a frase mais importante da história inteira. Vocês pensaram mal contra mim, tentaram mal contra mim, mas Deus pensou aquilo mesmo para o bem, transformou em bem, para conservar a vida de muita gente. Olhe a estrutura dessa frase com atenção, irmão, porque José não está dizendo que o que eles fizeram não foi maldade, não. Ele não está fingindo que não doeu, ele confirma, vocês pensaram mal, isso é real, é validado, mas ele acrescenta que Deus transformou aquilo em bem, pensou para o bem e não para o mal, irmão. Ele não negou que aquilo tinha sido maldade, não, mas ele revelou qual era o propósito, o intento da mão que
que conduzia a história à mão de Deus. Isso muda, irmão, completamente a pergunta que você devia estar fazendo, porque a maioria de nós espera a justiça de Deus como se ela só pudesse ter uma forma, a forma que a gente pensou. A pessoa que te machucou sendo punida e você finalmente sendo compensado. Mas José, irmão, mostra outra possibilidade. A justiça de Deus, às vezes, não desfaz o mal, ela usa o mal sem justificar quem fez, para produzir um bem que não existiria de outro jeito. Isso não significa que o que fizeram com você está certo. José nunca disse isso. Significa que a última palavra sobre aquele fato, irmão, não pertence a quem te machucou, mas pertence a quem conduz a história. A história de José, irmão, aponta diretamente, sabe, para três coisas bem práticas. Primeiro, continue trabalhando bem no lugar invisível. Seja na casa de Potifar, seja na prisão. Ninguém estava aplaudindo José, irmão, mas foi ali que ele desenvolveu exatamente a competência que o Egito inteiro precisaria depois. Você não sabe para que o seu agora está te preparando. Segundo, você não precisa forçar uma resposta ou uma reconciliação antes da hora. Quando os irmãos apareceram, José não se revelou de cara. Ele observou, ele testou, ele levou tempo, anos de convivência, sabe, com Deus. Eu tinha amadurecido nele algo que não existia no dia da traição. Processar uma injustiça grande às vezes também leva tempo, irmão. E isso não é falta de fé. Terceiro, quando a hora da resposta chegar, você tem permissão de sentir tudo o que precisar sentir. Porque José chorou e chorou alto. O palácio todo ouviu. Depois de 20 anos segurando a barra sozinho. Isso não anulou os 20 anos de força, sabe? Foi, na verdade, a prova de que a força realmente era real. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A justiça de Deus muitas vezes não parece punição. Parece um propósito que ainda não terminou de se formar. José entrou na história, sabe? Como um adolescente que foi jogado no poço. Mas ele saiu como um homem que salvou a própria família da fome. A mesma família que jogou ele lá embaixo. O que mudou, irmão, não foi o que os irmãos fizeram. Continuou sendo maldade até o fim, sabe? O que mudou foi o que Deus fez com aquilo. Pega um papel hoje, irmão. De um lado, anote, sabe, a injustiça que fizeram a você, que ainda pesa. Do outro, anote a palavra sobre quem você está se tornando enquanto espera em Deus. Não o que você quer que aconteça com quem te machucou, mas o que Deus está formando em você nesse tempo. E lembre-se, o grão mesmo esmagado já está virando outra coisa. Deus te abençoe, irmão. E eu já te espero no próximo vídeo.